Se queremos ajudar, não tem jeito. Nós vamos ter de tratar de assuntos delicados. A gente fica aqui a maioria do tempo pisando em ovos, porque a gente quer ajudar e a gente quer ajudar as mulheres e quer ajudar os homens também, porque a única forma de nós conseguirmos atingir as mulheres, ajudar as mulheres, é ajudar os homens. E por isso a gente precisa de tratar desses temas delicados. Mulheres com desordem de personalidade fazem mal para elas mesmas, fazem mal para os filhos, fazem mal para a sociedade, não vão fazer mal para o homem? Fazem mal para o homem precisa tomar consciência dessas coisas, porque é incrível como que o homem tem uma tendência a ignorar o perigo. Ele ignora o perigo, e esse é um grande perigo para o homem. Mulheres com desordem de personalidade, homens, tomem cuidado, são um grande perigo para vocês. Por quê? Porque é o homem que sustenta a sociedade. Não existe nós querermos tratar de forma diferente. Quando nós destruímos o homem, nós estamos autodestruindo também a sociedade, e como mulheres estamos nos autodestruindo, tirando o nosso ponto de apoio, de proteção, de cuidado. Então, a gente precisa falar desses temas para a gente conseguir não seguir no mesmo caminho que está todo mundo seguindo. Eu mesmo me nego, a seguir nesse caminho distante da palavra de Deus, porque a Bíblia traz para nós, sim, o melhor caminho. Então, se eu seguir no mesmo caminho que todo mundo está seguindo, eu mesma vou para distante da palavra de Deus. E outra coisa, muitas vezes as mulheres falam que estamos querendo proteger criminosos, homens, os abusos dos homens. Não, nós não queremos proteger criminosos. Quando nós falamos de todos esses assuntos, nós não negamos, nunca negamos que existam homens maus. Existem, só que o inimigo tem pego essa minoria e trazido como uma maioria. E isso a gente tem de distinguir também criminalidade de maldade, porque aí se coloca como criminalidade. Agora, existe o erro, existe a negação da verdade e a maldade, que é diferente da criminalidade. A maldade está ligada ao pecado, à operação do erro. Se a gente conseguir distinguir coisas pequenas e simples, a gente vai conseguir distinguir as grandes também e vai quebrar as pernas do inimigo e vai impedir que o inimigo continue a marchar firme como ele tem marchado e tem operado. Então, não é a questão de proteger o erro dos homens, mas também nós não podemos proteger o erro das mulheres. Se nós queremos ajudar, nós temos de mostrar para a gente poder curar, para poder salvar, como um médico mesmo. Como que é que o médico ajuda as pessoas a serem curadas? Mostrando o erro, vendo o erro e trazendo ali uma opção de cura. Se nós não enxergarmos o erro, nós não podemos ter esse outro lado, que é a opção de cura. Então, a gente vai falar desse assunto aqui nesse vídeo. Já curte agora para você não sair daqui e esquecer de nos ajudar dessa forma. Você não tem ideia o quanto é importante para nós que você curta o vídeo. Também eu quero convidar todos aqueles que não se inscreveram ainda no canal, se inscreva, ative o sininho. Essas ações são pequenas e são simples para você. Você não tem ideia o quanto essas ações nos ajudam a seguir em frente. Então, nós precisamos perceber hoje, nesse tempo, que existe todo um sistema trabalhando, que existe uma manipulação voltada para transtornar a mente feminina com um objetivo maior de quebrar o forte. Quando Deus criou a mulher lá no começo, ele criou a mulher por causa do homem. Ele criou a mulher para estar ao lado e ajudar o homem, porque a missão que Deus havia dado para o homem era uma missão
grande e poderosa. Deus deu a ordem para o homem de dominar sobre todas as coisas e a mulher de estar ao lado e ajudar o homem. Os dois foram criados para cuidar ali juntos, quando estão em unidade, para cuidar de toda a obra das mãos de Deus. Mas o inimigo tem trabalhado duramente. Eu não sei se você já ouviu falar na janela de Overton. Lá na janela de Overton, eles procuram não somente escolher o que as pessoas devem pensar, mas como pensar. Porque o inimigo trabalha, busca. Olha, o inimigo, principalmente quando a gente fala de demônios, a gente tem de entender que existe um mundo espiritual por trás de tudo aquilo que nós fazemos, porque existem os inimigos materiais, que são seres humanos usados pelo inimigo, com a sua responsabilidade. Sim, não é o diabo que faz tudo e aí a gente joga toda a culpa. Não, a responsabilidade é nossa. Todo o mal só existe porque o ser humano deu legalidade e agiu. Então, a responsabilidade não é dos demônios, é do ser humano. Então, a gente não está culpando e falando, e foi o... Não, não estamos. É o ser humano, então, que fique bem estabelecido essa ideia. Mas o inimigo vem trabalhando há milênios. Enquanto um ser humano vive décadas, o inimigo já vem de milênios. E ele sabe que, como pensa no seu coração, assim é, porque a palavra de Deus em Provérbios 23:7, e Deus já tinha falado isso há milênios atrás também. Então, como pensa? A janela de Overton trabalha em mudar o padrão do pensamento humano para mudar o comportamento humano. E como que eles fazem isso? Eles fazem isso através dos publicitários, dos cientistas políticos, né? Porque é todo um trabalho sistêmico, é todo um trabalho político. Aí eles vêm trazendo os intelectuais, vêm trabalhando com todo tipo de manipulação da opinião pública, não é? Eles trabalham com os assessores de imprensa, com os youtubers, com qualquer um que tenha algum poder de formação da comunicação, de transmissão de comunicação. Então, se não é possível mudar a mentalidade dos pais, o que eles fazem? Vão lá nos professores, aí eles vão lá para a escola, aí lá na escola, que é uma instituição tirada de dentro das igrejas, porque começou dentro das igrejas, aí eles descaracterizavam a fé e jogaram a escola para a dominação política, quer dizer, as pessoas já vão ali para as mãos do Estado, e nas escolas eles fomentam e geram as discussões políticas, e dessas discussões políticas, eles conduzem lenta e gradualmente uma desestabilização dos padrões antigos de crença que são trazidos, né, e que são mantidos através da família. Então, tempos pacíficos, esses tempos pacíficos, eles entraram dentro das instituições, dos meios de comunicações de massa, inclusive das igrejas, com o fim de trazer essa mudança sutil que o livro de Colossenses já apontava, que o Espírito Santo já tinha falado arduamente dentro da palavra de Deus, para a gente estar atento à sutileza, como que o inimigo age nos detalhes, e a gente precisa voltar esse nosso olhar para essas pequenas coisas. Então, a janela de Overton, ela trabalha muito e tem muito poder na mão das pessoas erradas por causa desse comodismo, né, das pessoas naturais, das pessoas normais. E com a janela de Overton, esses maquinadores do mal, essas pessoas terríveis, medonhas, eles tiram proveito daquilo que as pessoas têm mais medo, daquilo que as pessoas necessitam mais, e se firmam em cima da insegurança. Eles vão produzindo cada vez mais insegurança. Isso
sempre fundamentados, né, assim, fortalecidos na ignorância das pessoas e fortalecidos também com a fala dos especialistas, porque aí eles dominam as escolas, eles trazem essa mudança lenta e progressiva, eles criam esses especialistas, criam toda a desordem social e os que vão cuidar das desordens sociais, muitas vezes são os psicólogos, os psiquiatras, os psicanalistas, todos formados por todo esse pessoal que é canhoto, que é progressista, que são os mantidos pelos megacapitalistas para transmitirem uma mensagem dentro dessa janela de Overton para produzir, né, esse comportamento humano distorcido. Então, mulheres com desordem de personalidade, que são mulheres produzidas por esse sistema, que são produzidas pela quebra do casamento. O divórcio não foi bênção na vida de ninguém, nem na vida do homem, nem na vida de mulher. Na vida do homem, eles causaram completa destruição, mas o homem dormiu no ponto. Todo o desmando que nós temos hoje é porque o homem recebeu a ordem de dominar, e está muito claro na Bíblia que ele tem de ser o cabeça, que ele é a ponta da hierarquia espiritual de dominância. E o pastor Guilherme Macedo, ele tem um livro que é o Diário de Adão. Esse livro é um livro muito forte, eu gosto desse livro, já li o livro 2 vezes e sempre volto nesse livro para ver e pegar material novamente. Pastor Guilherme Macedo usou um termo comigo que eu acho muito tremendo, que ele falou que quando a mulher não aceita o homem como cabeça, se cria todo esse desvio de personalidade, todo esse desmando que a gente vê hoje na sociedade, porque é um corpo sem cabeça andando por aí, são as descabeçadas, um corpo sem cabeça vagando sozinho. Só que, quando a gente fala sobre isso, a gente não está jogando toda a culpa em cima da mulher. Nós estamos falando também para os homens. Por quê? Porque a ordem de Deus de dominar sobre todas as coisas, o que está no céu, todas as aves do céu, todos os peixes do mar, sobre todos os répteis, sobre os monstros marinhos, tudo visível e o invisível, um verme, uma bactéria, energia, não é? O poder de dominar e criar estações espaciais. Veja o poder que Deus deu ao homem para dominar, e o homem faz coisas tremendas e espetaculares, mas não exclui dominar sobre a mulher. E quando eles não entendem isso, ainda lá no jardim, Deus repete para eles quando eles erram, depois do pecado, Deus fala para os dois, e ele dominará sobre ti. Adão, tu tinhas de ter dominado sobre Eva. Eva, Adão tem de dominar sobre você. Porque quando o homem não domina sobre a mulher, ele não protege, ele não cuida, e a mulher faz parte do reino de Deus. Quando ele não cuida da mulher, gera mulheres que são transtornadas, mulheres com distúrbio, com desordem de personalidade. Deixa eu dar um exemplo aqui. A sensualidade é natural da mulher porque faz parte da corte, faz parte da feminilidade. Aí o que acontece? O que o inimigo faz? Torna a mulher sedutora. Então, a sedução já é uma parte que faz mal, que traz danos. A gente pode ver isso com as GPs, né? Essas mulheres lá que são pagas são mulheres que vivem sem a presença masculina, sem o respeito masculino, elas sabem disso. Elas são apenas usadas, então elas criam um sentimento de rejeição, e esse sentimento de rejeição leva essas mulheres a serem voltadas para a astúcia, para a manipulação. Aí elas usam esse poder da sedução para tirar proveito dos homens, que é o que muitas mulheres hoje têm sido levadas nesse caminho. Veja como que o inimigo descabeçou mesmo as mulheres, né? Levou elas para essa direção. Então, quando elas se tornam sedutoras, no interior delas, elas se tornam também amargas. Não pensa que essas GPs, elas tratam melhor o homem, que elas respeitam o homem, nada disso. São mulheres quebradas,
amargas, e por serem amargas, se tornam ardilosas, também começam a criar meios de se vingar, né? De ter uma vingança pessoal ali contra a imagem masculina, tirando dele também, é tirar, é arrancar. Não pensa que você está numa situação melhor fora do casamento, que é a instituição criada por Deus, não. Aí, nessas posições, procurando e mantendo essa indústria terrível do mal, você continua numa posição péssima, horrível. Então, essas mulheres, essas GP, se tornam amargas, vingativas, invejosas e cada vez mais inseguras. Você vê um elo de maldade, de destruição criado ali, né? Essas mulheres inseguras são mulheres perversas, ardilosas, você pode ter certeza disso. Toda essa distorção, né? Essa criação dessa doença feminina, de toda essa dor feminina instigada e assim, de certo modo, criada, não é perpetuada, leva a mulher a um estado de ser perversa, malvada, e aí é onde está o perigo para todos os homens. A mulher é mais frágil emocionalmente, por isso a mulher sempre procura o mais fácil, porque a mulher precisa ser protegida. Se o homem não protege, se o homem não cuida, se o homem não domina, a mulher não tem esse papel, não tem essa força. Nós, mulheres, fomos criadas por Deus para cuidar das crianças, para cuidar dos filhos, e nós temos um organismo preparado, mais frágil, mais dentro dessa nossa função. E porque nós engravidamos, nós temos uma variação constante no corpo, o que leva a uma variação emocional, o que leva a gente a necessitar da proteção masculina. O casamento é bênção na vida de todos, mas principalmente na vida da mulher, porque as mulheres são mais suscetíveis a desordens de personalidade, e mulheres que são levadas para a doença, para o borderline, para o narcisismo, para a prostituição, que vai gerando todos os distúrbios, que vai enchendo os consultórios psiquiátricos. Mulheres com desordens de personalidade são terríveis na vida de um homem. Tome cuidado, assuma seu lugar, assuma seu papel no reino de Deus. Deixa aí o seu comentário, se você concorda, se você não concorda comigo. Também vai na descrição, veja um material maravilhoso que eu preparei, que fala das características, das funções, dos papéis definidos por Deus para homem e para mulher, porque aqui a nossa vertente é cristã. Que Deus trabalhe no seu coração e que Deus abençoe grandemente a sua vida.